pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Fronteira do Agro. Eu sou o Diógenes. Vamos falar hoje sobre ensino e extensão no agro. Estou aqui com meu amigo Acácio, bem-vindo Acácio. Obrigado, Diógenes. Hoje o assunto é bem interessante e a gente foi diretamente na fonte, né? É isso aí, fomos com os melhores dos melhores, um assunto muito voltado para o pessoal tanto da linha acadêmica quanto da linha técnica de campo, né? Que é uma das partes principais, que é onde a gente está mais crescendo no estado, né, Acácio? Isso, faz parte da nossa formação, né? Tanto isso do aí. agrônomo quanto do zootecnista. É isso aí. E vou apresentar a minha parte, né, que eu não sou besta nem nada. Estamos aqui com o professor Dr. Jalisson Lopes, que é professor de bovinocultura do curso de zootecnia da Universidade Federal de Roraima, natural de Divinópolis, formado na UFLA, Universidade Federal de Lavras, uma das mais renomadas no nosso ramo. Bem-vindo, professor, e muito obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui do Fronteira do Agro. Boa noite a todos, né? Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação grande de estar aqui participando com vocês e fico muito feliz com o resultado e a audiência que o programa vem alcançando. Obrigado. Apresentar nosso segundo convidado, engenheiro agrônomo, né, Diógenes? Ninguém é perfeito. Alessandro Fortunato, doutor Alessandro Fortunato, professor do curso de agronomia da Universidade Federal de Roraima, natural de Nepomuceno, Minas Gerais. Acertei, né? Acertou. Especialista em fitopatologia e tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Seja muito bem-vindo, professor Alessandro. Acácio e Diógenes, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né, no podcast de vocês. Já estou acompanhando e vocês têm, durante, né, as chamadas que vocês têm feito, trazido muitas informações para o público roraimense do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui. Espero, assim como o colega Jalisson, podermos contribuir de alguma forma. Com certeza, com certeza. Primeiro eu vou começar dando meus brindes, né? Você não trouxe, o problema é seu. Pelo menos um brindezinho aí da... Isso é a armação dele com a produção, hein? Eu tô em minoria hoje. Obrigado. Da SPR, vai ter mais, vai ter mais. Pessoal, primeiramente, Jalisson, o senhor, a gente se conhece há muito tempo, foi meu mentor na universidade, meu TCC, muitas coisas dentro da universidade, me guiou em vários passos. Mas primeiro, o que foi esse passo de vir para cá, para Roraima, para trilhar a vida aqui, formar a família e ir para a universidade? Conta pra gente como que foi essa vinda para Roraima aí. Olha, a vinda aqui foi através de o incentivo de um grande amigo que eu tenho, o Caio Augusto Fortes, que é engenheiro agrônomo. Ele trabalha na Secretaria da Agricultura daqui. E nós fizemos o mestrado e o doutorado junto em Lavras. E daí ele sempre me falava daqui de Roraima, né? Me contava como que era o estado e a gente era colega de república também por um período. E daí ele surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui na universidade em 2010. E ele não poderia fazer o concurso, que ele estava licenciado para fazer o doutorado lá, e já é funcionário de carreira aqui do estado. Aí ele me incentivou a vir e a família dele deu todo o suporte inicial, né? E eu agradeço também a eles e queria mandar um abraço especial pro Caio. Ele tá passando por um probleminha de saúde agora e que Deus ajude ele a se recuperar bem. E daí eu vim e fiz o concurso para dar aula inicialmente na Escola Agrotécnica da Universidade Federal em 2010. Trabalhei lá até no final de 2011 e no 2011 eu me transferi para o Centro de Ciências Agrárias, o campus Cauamé, para assumir a cadeira de bovinocultura do curso de zootecnia, né, onde estou até hoje, trabalhando lá e por onde você passou também, você, o Acácio, a Esther, né? São todos meus ex-alunos e orientados, né? Então, assim, a satisfação se torna maior ainda de ver o sucesso de vocês. A implementação e o que o senhor agregou no curso é muito grande. E a gente sabe das dificuldades que tem um órgão federal, né? Um órgão público, não só federal, como municipal, estadual. A gente sabe o que enfrenta, mas hoje a universidade ela tem criado um renome maior no estado, veio muita gente de fora, muita gente que vai atrás das universidades para o conhecimento, principalmente para o conhecimento na área, né? na região e tudo mais. Vocês têm notado, o senhor mesmo tem notado uma diferença nisso daí? O pessoal está buscando mais, a gente está conseguindo agregar esse valor da universidade, dessa extensão para o campo aqui em Roraima? Olha, uma coisa interessante em relação a isso aí que você perguntou, é que a gente teve em função da pandemia,
a gente teve um problema muito grande de evasão, né, de desistência do curso e de um certo desestímulo, né, no setor por um período. Mas a vocação do estado de Roraima, ela é tão definida nesse sentido de ser baseada no agronegócio crescente, né, e que prospecta muito bem para o futuro, com tudo que vem acontecendo, que o que a gente vê que a retomada pós-pandemia no estado, ela, no primeiro momento, ela provocou uma atração muito grande de investimentos, né, e essa notícia correu, e essa mensagem positiva, esse investimento, essa chegada de novas empresas, de novos profissionais, isso acaba estimulando, né? E a gente notou isso, acabou estimulando os jovens a procurar ciências agrárias, né? Porque o jovem ele vai procurar aquele curso que ele vê perspectiva de emprego, né? E de crescimento profissional. Então, se o agro for bem e desenvolver, as ciências agrárias também, ela vai ter uma procura maior. Isso aí eu vejo, a gente percebe isso. E uma coisa também que eu tenho notado ao longo dos anos é a mudança da mentalidade do estudante de graduação de agrárias. Antigamente ele pensava muito em formar e procurar uma carreira pública, né? Dentro de uma agência de defesa, de uma secretaria de agricultura do estado, do município, de uma instituição de pesquisa pública, ou mesmo da universidade, né, de agrárias. Mas isso tem mudado. A gente vê o aluno pensando cada vez mais em empreender, né? Empreender dentro do setor. Aqui está o exemplo, que são vocês, né? E na carreira de vocês a gente já tem notado vários seguindo dessa forma. E eu acho que nós, como docentes, né? Tá até conversando com a Alessandra aqui antes de entrar, o setor ele avança muito rápido, né? A necessidade de bons profissionais no campo também, ela é muito grande aqui no estado, tem uma demanda muito grande. E a nossa função como docente é acompanhar esse movimento e preparar os alunos para esse mercado que ele só cresce e se atualiza todo o tempo, né? É um desafio para nós, mas é estimulante também, porque a gente tem que estar estudando continuamente, aprendendo, entendendo a realidade do agronegócio no norte, que é muito diferente do resto do país, né? Então isso tudo aí esse arcabouço aí que se junta, né? Ele acaba contribuindo para atrair alunos para o curso, mas também para pressionar nós, como docentes, a buscar uma formação cada vez melhor para eles, né? Isso daí. E esse crescimento no norte, que você acabou de mencionar, também foi um dos motivos que puxou o senhor para Roraima, né, professor Alessandro? Se você puder contar um pouquinho como é que foi a sua trajetória para chegar aqui? Cássio, antes de vir para Roraima, eu estava como estudante de pós-doutorado do professor Lars Zambolin, que é uma sumidade na área de fitopatologia prática aplicada a campo, né? Ele tinha contato com o nosso ex-reitor, o professor Jefferson, que fez a orientação dele, parte do doutorado, e num determinado momento o professor Jefferson estava precisando de alguém para suprir, né, para cobrir as aulas dele, para vir cá poder auxiliar ele. Então o professor Laércio me indicou para o professor Jefferson, e nesse mesmo período eu já estava pleiteando uma vaga de professor lá em Honduras e estava vendo outras possibilidades, né? Aí eu aceitei o desafio, né? Aceitei essa proposta, vim para cá como auxiliar, né? Era mais um convidado. E um tempo depois veio uma prova de professor visitante. Eu tive êxito, né, nesse processo seletivo. E no mesmo ano teve uma prova para professor efetivo. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016. 16. Vim pra cá em 16. Foi na minha vez de pagar fitopatologia, inclusive. Foi. Deu sorte. Nada, a turma dele foi a que mais reclamou. É porque o sistema que... padrão Cada era instituição, outro. cada curso tem um sistema, né? E nisso, quase voltei pra lá. Porque tava vindo pra cá, ia ter bolsa, a bolsa não surgiu, né? Comecei a ter que arrumar recurso de casa, recurso pessoal, mas eu fui perseverando, né? E graças a Deus deu certo. Vou mencionar o nome da pessoa, não é propaganda não, mas o Dr. Edivan da Embrapa, ele foi uma pessoa crucial na minha permanência aqui, porque eu fiquei um tempo sem bolsa aqui, ele me estendeu a mão. Eu nunca havia mencionado, né, de uma forma pública como essa, mas depois eu faço questão de mencionar. Ele foi um padrinho para mim, deu tudo certo, fiquei em segundo lugar depois do concurso em 16 e fui trabalhando, fui persistindo, perseverando, né, enquanto professor visitante. Quando chegou 5 de fevereiro de 2018, eu havia sido convidado para ir lá na Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Para quê?
para assinar o meu contrato que eu tinha recebido, fui chamado, né, para assumir o concurso. Eles conseguiram uma vaga e desde então só venho dedicando ao curso. Eu acho que um dos eventos marcantes que chamaram a atenção do pessoal na época foi, eu entrei de brinco, né, de Severino, naquela Semana de Ciências Agrárias de 17, né, que foi a 7ª semana. Eu entrei de Severino eu virei membro. Quando o rojão começou a estourar, eu virei presidente. Deixa pro novato, né? O novato que se vira, né? Aí eu tive bons conselhos de amigos, né? Que são muito quistos lá no CCA. 2 professores da veterinária e um da agronomia me puxaram a orelha. Rapaz, aproveita esse, pode ser seu passaporte. E eu dediquei, né? Trazendo uma visão diferente. Né? O evento, ele teve uma feira agrícola lá no CAF. Foi algo assim que... né? Porque cada um tem uma ideia. Então, desde então, aí foi. Montei um laboratório de tecnologia de aplicação, sabe? Aí as coisas foram pegando... Foi encorpando. Aí eu conheci minha esposa, né? Uma forma a mais de fazer um sudeste, sulista, etc. Firmar aqui, Roraimense, né? sua esposa. Roraimense. Então, aí desde então eu tô aqui. Né? E sou muito grato à oportunidade. O Estado, como o professor Jales falou, é um Estado de oportunidades, né? E quem chega aqui, assim como qualquer fronteira, né, agrícola, e tem bons olhos e sabe aproveitar, consegue, né, se desenvolver. Só que tem que ter determinação, isso é muito importante, ter determinação. Tem que saber que o trem está crescendo, né? Você não vai chegar e encontrar o que a gente encontra lá embaixo, lá em Minas, São Paulo, Goiás, que não adianta, né? O trem está evoluindo, a gente tem problemas, como diz o outro, muitos problemas e com uma maior dificuldade para resolução por causa da distância, né? Mas isso aí não vai impedir muito. É uma das brigas que a gente tem, né, professor? Há muito tempo que a gente discute a tal da bovinocultura de leite aqui no estado de Roraima, que caminha muito devagar, vem, dá um passo comprido, e depois dá uns 2, 3 para trás, aí vai dar um passinho de novo e dá uns 2, 3 para trás. O que o senhor está enxergando, professor, desse trem que vai indo devagarzinho, vai ajeitando? O que o senhor acha que tá desenvolvendo no estado relacionado à bovinocultura, não só de leite, quanto a de corte também, que é uma área que o senhor atua, né? Eu tô vendo aqui agora o consultor pegando a consultoria. É lógico, aí tem que aproveitar. Olha, é engraçado que eu fico assistindo os podcasts de vocês, né? Aí eu ficava pensando, né? Falando assim, quando vai chegar a minha hora de ir lá. E aí... eu já imaginava que esse seria um dos assuntos que a gente ia conversar pela importância que ele tem, né? Porque, assim, qualquer cadeia produtiva, para ela deslanchar e crescer, ela tem que ter um mercado forte, né? Com perspectiva de crescimento. Então, assim, o mercado da bovinocultura de corte aqui, historicamente, ele sempre foi a principal cadeia pecuária do estado, né? Inicialmente vendendo para o Amazonas, né? Aí o mercado interno cresceu, agora uma perspectiva de aumentar o crescimento para Goiânia e a partir da Goiânia toda a região do Caribe, né? Então a gente vê que a perspectiva para o mercado da carne, ela é bem mais consolidada do que do leite nesse momento. Porque a gente, além de ter essa possibilidade de mercado, né, de abertura para o mercado internacional, e Roraima, esse ano, ele fez, e aqui um salve para todo o pessoal da área da defesa animal, né, pelo trabalho também do Ministério da Agricultura, de conseguir o status de área livre de aftosa para Roraima. Isso é um selo de qualidade de uma importância incrível para o Estado. Então, do ponto de vista sanitário, o Estado fez o dever de casa. Do ponto de vista da estrutura de abate, a gente tem condição, né, de abater muito animal aqui no estado, com a qualidade excelente, né, da estrutura de abate que tem atualmente, um frigorífico com CIF, frigoríficos com CI, né, em bom estado e funcionamento. Então, a parte produtiva, né, que é o investimento feito em animais, em genética, ele foi muito grande nos últimos anos, né, e aí a gente vê que, assim, na pecuária de corte, esses elos se ligando, né? E isso vai acontecer com uma consultoria boa, né? Com um gerenciamento bom da atividade. Isso a gente vê que está acontecendo no campo. A gente vê que o dever de casa na pecuária de corte, ele está sendo muito bem feito e ele vai gerar muito resultado positivo para o estado, e eu acho que não vai demorar. Agora, na pecuária leiteira, a gente está alguns passos atrás,
pela própria característica do leite, que é um alimento muito perecível. A gente tem muito problema de logística ainda no interior, problema de energia. O leite, ele não pode ficar sem refrigeração no armazenamento, na fazenda, no transporte, estruturas de laticínio para beneficiar esse produto, né? Porque o consumo no estado de Roraima, ele absorve a produção do estado. Tanto é que a importação de lácteos de Roraima é grande, historicamente sempre foi. Isso mostra que tem um mercado grande consumidor, né? Só que esse mercado, ele é atendido pela produção interna, principalmente pela comercialização informal. Isso é uma maneira que a gente tem que tentar reduzir ela, mas em contrapartida, reduzir ela trazendo o produtor para a formalidade, não fazendo ele sair do negócio. É aí que entra a extensão. Aí que entra a dificuldade, né? Que a nossa parte como acadêmico, como docente, é levar a extensão, que é tema aqui da nossa conversa, né, para auxiliar esses produtores a conseguirem produzir o leite com qualidade e trazer ele para o mercado formal, né? O poder público pode ajudar garantindo as condições para as empresas se instalarem, né, e montarem unidades de processamento robustas e capazes de absorver a produção, né? A gente tem que investir em melhoramento genético, em nutrição. Então, tem vários fatores que eu vejo que estão sendo realizados, né, numa escala ainda não muito grande, mas que a gente vê vontade de ser feito no estado, de acontecer, né? E aí, eu vou até aproveitar e já falar desse projeto eu já ia perguntar do projeto, né? Que é o Sabor do Campo, que é um projeto nosso lá da zootecnia, que é justamente um projeto de extensão, onde a gente busca auxiliar o produtor a produzir um leite de qualidade através de melhorias nas técnicas de higiene de ordenha, né, e de manejo dos animais, principalmente relacionados à higiene da ordenha, ao armazenamento da produção, né, ao manejo dos animais, do produtor, do ponto de vista higiênico, né, para que ele consiga produzir um leite de qualidade e acessar todo o mercado que tiver à disposição para ele. Como é um estado que não tem cultura no leite também, né? A gente sabe que mexer com leite é muito... O pai ensina pro filho, que o avô ensinou, e você vem naquela cultura. Aqui não tem muita cultura. Então, esse trabalho aí é extremamente importante, porque o leite, a facilidade com aumentar e diminuir ele é muito grande, né? Então, qualquer errinho que você der no leite, no outro dia já tem um problema, né? Sim, sim. E pro produtor lidar com ele sem o conhecimento é complicado, né? É complicado, e aí tem um problema que você anda muito aí no campo, né, com a empresa, você deve estar percebendo cada vez mais, porque o investimento na atividade, no aumento da produtividade das vacas, ele não traz só benefício, ele traz uma série de problemas, de dificuldades, né? Por exemplo, a questão da higiene, à medida que vai aumentando o nível produtivo da propriedade, a higiene tem que melhorar, porque a chance de desenvolver uma mastite vai aumentando, né? E aí, às vezes o produtor, ele está adaptado a um certo grau de produtividade que ele tem, baixo, né, mediano para baixo, e quando ele salta um pouquinho, ele já começa a se debater com uma série de dificuldades que ele nunca teve que lidar, né? Então, é nesse ponto que a assistência técnica de qualidade vai fazer toda a diferença no processo, para que essa produção dele consolide e continue crescendo e ele consiga pôr um produto de qualidade no mercado. Aí eu tenho certeza, né, professor Alessandro, que não tem um pingo de diferença da linha da pecuária para a linha da agricultura, né? Quanto mais o produtor quer produzir, maiores dificuldades, principalmente, assim, é mais uma área sua na parte de fitopatologia, que a gente viu ano passado muito problema de nematóide nas lavouras, e a gente viu a dificuldade do produtor em lidar com isso, principalmente aqui em Roraima, né? O que acontece em relação aos nematóides? Com exceção, pensando na cultura da soja, que é a cultura de maior importância hoje no estado, só tem um nematóide que veio de fora, que é o nematóide do cisto, né? O nematóide Heterodes glycinis, que é o nome científico dele, ele veio de fora. Agora, ademais, os outros que são de relevância aqui no Brasil e em Roraima, citando Roraima, eles são nativos. Então, antes do produtor abrir a área dele, tá lá. Eles estão quietinhos lá no solo. Aí o produtor começa a fazer um preparo da área. Ele vai pegar uma área que só era lavrado, capinarana, né, etc. E começa a dar cultivo. E lá, naturalmente, já tinha equilíbrio desses nematóides, das populações. Naturalmente já tinha. Então, quando o produtor tira esse equilíbrio e começa a fazer plantio, e esse plantio ele não tem orientações técnicas, ou ele não fez nenhuma avaliação,
ele entra com soja primeiro ano, ou milho, todo material suscetível, segundo, terceiro, quarto. Quando chega no quarto, quinto ano, ou coincide, como foi ano passado, nós temos um El Niño forte. O que acontece? Muito calor, pouca água, aí mostra mais na lavoura. Aí o pessoal fala, aqui tem nematóide, lá no Paraná não tem, no RS não tem. Olha, eu já rodei nesses lugares, eu achei nematóide lá. O problema não é só aqui. Então a falta de conhecimento técnico para aquele principiante, o iniciante, e a questão de investimento também. O ano passado foi até interessante uma situação, um produtor do primeiro ano em área de abertura já entrou com tecnologia. Ele abriu a área e já entrou com produtos, né, específicos, biológicos, né, material genético e tudo mais, para vou começar o manejo na abertura. Aí, produtores vizinhos e outros, né, conhecidos, rapaz, está rasgando dinheiro? Não é rasgando dinheiro. O produtor sabe, quem já teve problema, né, igual o professor Jales falou da parte da pecuária leiteira, né, que é um processo de construção e tem que ir agregando informações que quanto mais você amplia, mais o problema vai, no agro não é diferente. Então tem que começar a fazer isso. E falando da parte de extensão, como ele citou da parte dele, tem até um projeto, né? Tava vendo ali na anotação da Cássio. Você vai adiantar minha pergunta mesmo assim? Ou já se adiantou a mim, Já puxou a pergunta, já puxou o assunto, né? Já puxou o assunto. Eu devia ter escrevido menor. Tem um projeto que eu desenvolvo, né? É autoria pessoal. Já teve algo similar em empresas do mercado, né? A FMC Agrícola já teve uma van, que não era o nome do projeto, não era igual, mas eles tinham um laboratório que avaliava nematóide em lavoura. E sem saber disso, eu só fiquei sabendo depois de uma visita que eu fiz no Mato Grosso, lá no congresso, lá o pessoal comentando. Então eu já tenho uns 3 anos que eu desenvolvo um projeto que chama Clínica de Nematóides no Campo. Né, ela visita propriedades ou o produtor leva lá no laboratório, mas eu prefiro mais na fazenda, porque na fazenda a gente consegue obter mais informações para nortear depois o produtor. O que está acontecendo lá? É só nematóide? Só está compactado? Então tem fatores que são levantados durante uma visita. E a mesma coisa do projeto do professor Jales. Ele vai visitar lá, exemplo hipotético, ele vai visitar lá um produtor que está começando a atividade leiteira, com o projeto deles, eles vão começar a identificar alguns fatores que estão falhos. No meu caso é a mesma coisa. Só que o desafio é o seguinte, depois até o Jales pode estar comentando. Qual que é o desafio? Você identifica as informações. Você fala qual que é, você tem, no meu caso, tais nematóides, tem fungo também, está compactado, tem informações que não estão de imediato na mão, que seria a parte de fertilidade, né? Então você pega tudo aquilo e passa para o produtor. Se você quiser começar a manejar o que a gente não vê, igual doença de parte aérea, as doenças foliares, as antracnoses, né? Se você quiser começar já baixar o nível de população, tem que começar assim, assim, assado. Já teve um lugar que eu já fui 3 vezes, e o manejo é o mesmo. Então falta ainda o próprio produtor É muito ouvir. caro, né? É muito caro, né? O produtor fala, né? Mas aí você para refletir. Pra vocês terem uma ideia, tem um estudo que a Embrapa fez, publicado em 2020, que foi uma feira de iniciação científica, um evento de iniciação científica da própria Embrapa, que eles conseguiram pegar uma área que estava totalmente tomada de nematóides pratilencos braquiúros de soja, né, estava bem uniforme, então perfeito para fazer o estudo. Qual que foi o estudo? Qual que era a correlação entre população de nematóide e, desse nematóide especificamente, e a produtividade? Então eles pegaram vários plots de tamanho conhecido, eles avaliaram em determinados momentos a população do nematóide e depois no final qual que era a produtividade. E eles fizeram uma correlação. Então 82 espécimes, juvenil, adulta, porque só tem fêmeas, não importa o estágio que está em desenvolvimento, 82 espécimes tira uma saca de soja do produtor. Numa área uniforme. Aí imagina, uma saca de soja. Tem lugares que vai ser muito mais do que isso. Então, quanto que o produtor não está perdendo? Pra você ter uma ideia, foi feita estimativa, né? Os nematóides estão roubando aí dos produtores mais de 16 milhões 16 bilhões de reais está sendo roubado da agricultura aqui no Brasil. Então é muita perca. Agora cabe ao produtor ter consciência disso. Ele começar a fazer o quê? Buscar as informações nas universidades, Embrapa e tudo mais, né? Que nós estamos à disposição. Só que tem que fazer a aplicação. Se tem medo, igual o caso do custo, se acha que vai ser custoso, oneroso, ele fazer certas medidas em área, na sua propriedade toda, começar em talhões. Entendeu? E tem muita perfumaria, tem que tomar cuidado, muita perfumaria. Recentemente, para fechar esse ponto, né? Se tiver mais uma pergunta a respeito, depois pode perguntar. Tive uma propriedade que deu dó.
um senhor do projeto Taitai, produção de pimenta, e eu fui lá fazer visita, identifiquei lá no campo, que era fácil, era nematóide da galha, nematóide que deixa as raízes com pelotas, né, que a gente chama dessa forma, tipo umas bolotinhas. Chego lá e ele fala, teve um cara que me vendeu isso aqui, um galão, R$5.000. Era, que a gente chama no termo na agricultura, água de batata. Mas não era o Acácio, não, né? Não era caça. Não é água de batata não, rapaz. R$5.000, deu dó. Tecnologia, aminoácidos especiais. Deu dó do produtor. Cara. Isso tem que tomar esse cuidado também. Tem que tomar muito cuidado com isso. E isso acontece na pecuária também, né? Tava Chega lá pensando, com um salzinho milagroso, com aquele trenzinho que vem um pacotinho de 1 quilo, vende por R$300 pro produtor. Aí você fala pro produtor usar um sal reprodução bom, bacana, não é caro demais, R$100 e poucos, 25 quilos, 30 quilos. E qual que é o fechamento do raciocínio? Projetos como o do professor Jadson, meu de outros colegas Brasil afora, a gente vai lá sem nenhum tipo de interesse comercial. A gente Muito vai bom. para buscar assistir a comunidade, que o nosso público-alvo inicialmente são produtores, pequenos, médios ou grandes, né? Quem bater na nossa porta. E lá a gente pode, sem nenhum tipo de interesse comercial, de prejudicar profissional X ou Y, empresa X ou Y, a gente fala, ó, com cautela, né? Tomando todos os cuidados, né, professor Jales? Ó, eu acho que por hora, esse produto aqui... Dá uma seguradinha. Já segura esse produto aqui por enquanto, vão testar outras medidas, entendeu? Faz orientação. Só que para isso a gente estava até conversando. Para que essas ações de extensão, elas de fato possam ter impacto, cabe aos envolvidos estarem antenados no conhecimento. Se formos ficar presos, a gente estava discutindo um pouco isso antes, se formos ficar presos à literatura de 5, 10 anos atrás, sendo que o campo a cada semana tem coisa nova, então o projeto ele já entra lá no campo desatualizado. Atrasado. Já entra atrasado, a gente começa a não falar a mesma linguagem que o produtor está falando. Eu já passei por situações lá no início, quando eu era mais acadêmico do que prático. Né? E uma coisa que eu acho bacana também, talvez o professor já tenha passado por isso, né? Não sei aqui, mas talvez fora, professores com essa pegada de campo igual nós temos, que nós não temos assim, frescura, vou usar esse termo, né? Para fazer atividades, até junto com os nossos alunos, desenvolver o trabalho braçal com os alunos, nós somos vistos, às vezes posso falar, investiu errado, o orientador do Jales perdeu tempo com ele, o Alessandro perdeu tempo, gastou bolsa com esses dois aí para chegar de hora, os caras plantarem, fazer isso, aquilo, mas tem que fazer, tem que ensinar. Sim, lógico. Como que vai chegar um profissional lá na ponta e fazer um trabalho adequado? Ele vai ser só teórico? Eu sei que o senhor tá bem comedido para falar, mas como eu e o Acácio já terminamos a faculdade, já estamos formados, nós podemos falar com o conhecimento do outro lado. O Jales foi meu professor, o senhor entrou na universidade no meu último semestre, então acabou que a gente não se conheceu na universidade, mas eu não sei, mas eu acho que é uns 2, 3% dos professores de universidade federal que são voltados ao campo e à parte prática, né, Acácio? E faz toda a diferença, né? Você falou da avaliação sem fins comerciais. Eu tive a oportunidade, eu estava trabalhando na Timac, tinha um cliente que estava com problema na lavoura de soja, entrei em contato com o senhor disponibilizou, a gente foi lá na lavoura, o senhor levou todos os equipamentos para fazer a análise e mostrar para o produtor lá dentro da propriedade dele, de cima da mesa da sede dele, e aquilo dali foi um grande diferencial. Ele colocou sem fins comerciais nenhum, mas a universidade totalmente em outro patamar. Era eu e um outro colega de profissão, e ele viu um vínculo que a gente tinha com o senhor naquele momento, né? E a ligação que a gente tinha de estar ali no campo, buscando conhecimento, passando por dificuldades e levando para pesquisa, levando para dentro da universidade. E aquilo dali fez toda a diferença naquela negociação lá, para avaliação do que estava acontecendo na área dele, né? E a gente até identificou que era problema realmente nos nematóides. Vamos pular para uma outra parte, né? Que a gente falou dos professores, alguma coisa assim, mas como que tá os alunos hoje, professor Jadson? Como que tá essa geração nova de alunos? Eles estão querendo ir para o campo, estão querendo fazer a parte pesada, e o senhor não guarda palavra nenhuma não, porque o trem aqui é para falar, o senhor não vem com esse rudiano aí não, o senhor fala a verdade. Olha, o que eu tenho notado é que, assim, essa questão, o que o Alessandro falou, pegando carona aí no que ele comentou, né? O espelho, ele é muito importante dentro da academia, né? Então, assim, se o aluno, ele vê esse tipo de conduta de quem está formando ele tende a seguir aqueles que têm vontade e que têm vocação para trabalhar no campo, né? Se ele não vê, ele acha que a forma dele
né, dele se comportar, geralmente ela reflete muito o tipo de formação que ele teve. Então, assim, a gente tenta, né, trazer essa realidade do campo para dentro da instituição e mostrar para o aluno, pelo menos parcialmente, né, o que ele vai enfrentar quando ele se formar. Alguns, né, que entendem, muitos entendem rapidamente que o caminho que querem seguir. Por exemplo, eu vou falar agora para eu não esquecer, mandar um abraço para todos os meus orientados do Núcleo de Estudos em Tecnologias para o Agronegócio da Bovinocultura, o NETAB, que são os alunos que trabalham comigo no dia a dia, né? E mandar um abraço também para os estagiários da EAGRO que estão lá no setor, trabalhando comigo lá atualmente. E aí, aproveitando, dentro da resposta ainda, tem alunos que já chegam no curso de zootecnia e no primeiro semestre, logo na primeira semana de aula, já vão lá me procurar, porque querem trabalhar no setor de bovinocultura com o professor Jalisson. Então, ele já entende que o perfil que ele quer desenvolver na academia é aquele bem prático, bem aplicado, de estar fazendo. Não que não seja extremamente importante fazer a pesquisa, e nós fazemos no setor, e o ensino, a prioridade é estudar, tirar boas notas, né? Mas, assim, ele entende que ele tem que estar vivenciando, né, todos os conhecimentos que ele vai adquirir ao longo da formação dele, o máximo que ele puder. Então, assim, esse aluno com esse perfil, né, é o aluno que futuramente vai virar o Diógenes, vai virar o Acácio, vai virar a Esther, vai virar o Emerson, né, que não está aqui, mas trabalha com o Acácio. E também foi meu orientado lá, e hoje está fazendo sucesso dentro da profissão. Então, eu acho assim que é muito natural da gente ver esse aluno que ele já vai ter uma vocação para trabalhar como extensionista, ele já começa a demonstrar isso desde o início. Alguns demoram mais, né? Outros já vem com esse intuito. E eu acho isso muito bom, né? Porque o Estado tem uma carência grande de bons extensionistas, né? Dentro do agro. E a gente tem esse compromisso de formar esse tipo de profissional. Lógico, temos que formar pesquisadores, docentes, né? E eu fico muito feliz de ver também que nós já temos ex-alunos da zootecnia, da agronomia também, já tem vários, que hoje são docentes da UFRR e de outras instituições aqui do estado, também é importante, né? Mas a gente tem uma necessidade muito grande de formar bons extensionistas, e você não aprende a ser bom extensionista só dentro da sala de aula, né? Só com os livros, Lógico, né? Tem muito mais coisa envolvida aí, e que é o dia a dia que vai mostrando para eles o caminho e a vivência, né? Então a gente sempre, o Alessandro, eu vejo que ele faz muito isso também, a gente sempre incentiva os alunos a irem para as empresas, estagiar, trazer as empresas para dentro da instituição, montar parcerias, porque eu acho que é a maneira mais viável de preparar esse aluno para o contexto que ele vai enfrentar quando ele se formar. O campo ele é diferente, né, Cássio? Tem que ter a experiência de campo, né? Não tem como. Querendo ou não, a gente acaba saindo da universidade às vezes com a cabeça um pouco limitada ali. E aí quando você vai pro campo mesmo, a realidade é outra. Você pega um produtor igual esses que o senhor tem enfrentado, professor Alessandro. Conseguir convencer, o senhor tem que ter o conhecimento técnico para convencer ele, mas o senhor tem que também ter o conhecimento prático para falar a mesma língua que ele, para mostrar para ele o porquê e para fazer uma continha com ele e mostrar que no final esse gasto aqui não é gasto, é investimento, né? O senhor sabe da dificuldade. E não só isso, preparar os alunos para esse tipo de argumentação. Exato. Igual eu falei da água de batata. Felizmente, por um lado, o que eu chamo de vendedor raiz, mas tem outra denominação para isso, o cara que vende água de batata, né? Mas o vendedor raiz, eu tive recentemente lá em Luiz Eduardo Magalhães, no início do ano, fui com uma visita junto com os produtores, e as revendas mais robustas, elas estão buscando agora fazer pequenos setores dentro da equipe de consultores. Então você vai ter consultores especializados ali na parte de defesa, proteção de plantas, entomologia, fito, especialistas em nutrição. Para quê? Para atender as necessidades dos diferentes clientes. Quando tiver alguma dúvida, a equipe, que é multidisciplinar, ela vai se comunicar. Ela abraça Aí ele pediu para mim, falando essa parte da preparação, pegando esse gancho também, né? Que eu acho que é um desafio muito grande que vocês de vez em quando passam, porque estão buscando
novos colaboradores nas empresas de vocês, vocês estão tendo dificuldade. A sua pergunta a sua pergunta não foi à toa. E eu já vou encurtando o caminho, que eu já vou direto no professor, então, que ele me indica primeiro. E lá na Bahia, o gerente de uma das revendas falou, professor, nós estamos com uma pilha desse tamanho aqui, ó, de currículos. Diploma tá cheio no mercado. Agora, profissionais preparados para a parte privada, o setor privado é outra coisa. Até certo tempo, o Jales está mais tempo que eu, vocês são daqui, quem que dominava o campo eram profissionais de fora. Sim. E pelo menos assim, os que eu tinha um contato, quando eu fui fazer o meu censo pessoal, a maioria era de particular. Não era de federal. Aí traz mais uma coisa aqui na mesa. O profissional, quando ele quer fazer diferença, não importa de onde ele vem. Não importa de onde ele vem. Claro que, felizmente, para os estudantes que formam na universidade pública, eles vão ter mais acesso, na maioria dos casos, a professores que fizeram escola em locais assim renomados, professores que têm doutorado, que têm uma bagagem mais robusta. Mas se não aproveitar, que é diferente de vocês, que vocês aproveitaram, mas quando não aproveita, vira enfeite de parede. E quando fala na nova geração, hoje é cheio de detratores, para tirar o estudante do foco. Como o professor Jales falou, quando a gente entra, e vocês passaram, eu e ele passamos também, quando a gente entra na universidade, a própria Esther que está nos ouvindo, a gente é perdido demais, somos imaturos. Agora, quando você pega estudantes que estão no 6º, 7º semestre, eu já estava preocupado nessa época, o Jales, presumo, e vocês também, o que eu vou fazer? Aí vai chegando no final, o que eu vou fazer? Então, o que eu estou sentindo lá na minha avaliação mais da minha área, né, da parte agronômica? A maior parte dos estudantes, eles não estão buscando setor privado. Recentemente, eu busquei, igual você falou, quando você precisa de uma indicação, você vai direto na fonte. Lógico. E eu também tenho tido pedidos de indicação. Esse ano já foram 5. Desses 5, 3 ex-orientados meus que preencheram essas vagas. As outras 2, eu não consegui. De 9, 10 potenciais formandos, eu não consegui, porque ninguém manifestou interesse. Caramba. Olha só. Aí eu não sei por quê. Aí fala que não tem emprego, que não tem Já nada. escutei muito disso, que Roraima não tem emprego. Não tem lugar. Emprego tem. Só que muitas das vezes, quando a pessoa não se prepara, ela vai ter dificuldades para se inserir no mercado. O mercado não vai absorver um profissional que não tem uma base. Pensando no agro, as empresas, muitas das vezes, você tendo uma base boa e tendo uma boa relação, os recursos humanos é bom, seu RH é bom, você não é uma pessoa problemática, você passa por triagens. A empresa vai te moldar. Eu creio que você já trabalhou em empresa privada, sim, você sabe. Sim. Eles fazem toda uma capacitação com você. O acaso já passou. Só que se você não tem nenhum interesse, aí já complica. Agora, o pior de tudo, que aí eu vou fazer uma defesa, vou mandar um abraço para meus orientados também, senão eles vão ficar chateados. Pô, o professor Jales mandou abraço dos orientados e o professor Alessandro nem lembrou da gente. São muito importantes, eles não são nossa mão de obra, como alguns colegas falam já. Você deve ter escutado aluno seu falando, pô, professor, colega meu veterano falou que eu sou o capacho do senhor, que eu sou mão de obra. É os escraviários do professor Jales. Lá comigo não é diferente. Aí, recentemente, pegando essa ótica, não fugindo do tema, Presente. teve um aluno que estava sendo confrontado por um outro grupo de alunos. Ah, que vocês são bobos, vocês ficam pegando sol de graça. Eu acho que os alunos já escutam a mesma coisa. Aí esse aluno meu, eu posso citar o nome dele, o Ítalo, ele estava lá, eu já trabalho lá na Casa da Lavoura. Aí o Ítalo foi e falou assim, então, dessa turma de vocês aí, quantos que já estão empregados? Ele não falou de forma arrogante. Sim. Porque chega num ponto que satura. Não. Aí ele, certíssimo. com muito controle e educação, porque foi educado, o outro no lugar dele fosse estourado, né? Ele não. Apenas a título de pesquisa pessoal, né? Ele falou assim, então, ó, quantos de vocês que estão no setor privado do seu grupo, vocês ficam às vezes fazendo chacota do GTE, que é meu grupo, né? O professor Jales fala do grupo dele, tem meu grupo, né? Que é o grupo de estudos em experimentação agrícola, né? O GTE. Nós já colocamos, né, 12 egressos do grupo no setor privado. Até certo tempo atrás, nós não tínhamos tido a oportunidade de ter estudante da agronomia nem das 2 principais revendas do estado. Hoje nós temos. Temos o Luiz Guilherme, que é consultor de vendas lá na Gran Terra, e tem o Vinícius, que está como assistente lá na Potência Agrícola. Para mim é gratificante isso. Lógico. E não desmereço quem só foca em publicações, né, professor Jales? Cada um busca o que ele pode fazer para contribuir na sociedade. No nosso caso, é o quê? Ensino, que a gente pega no campo, que é o nosso trabalho de extensão, a gente leva para o ensino. Mas é levar também a parte de extensão. E a gente não deixa de fazer pesquisa. Porque como que você vai fazer uma extensão se você não consegue gerar suas próprias informações para ter argumentação? Não é só com observação. Mas hoje em dia,
pegando até uma fala do professor Jalisson, que ele falou no momento sobre o agro estar em destaque. Então tá tendo uma sedução por parte dessa juventude. Porque criou-se aquela que o agro é pop, o agro é mais, o agro é tudo, é tech, só que não tem pegada. Eu fiz uns censos aí nos últimos anos aí, como professor da disciplina de Introdução à Agronomia, muitos estudantes, né? Quem estiver ouvindo, se for da turma desse ano, não fique chateado, mas é natural, não tinha agronomia. Quiser até falar direto para aquela câmera para eles. Não fiquem chateados, que é natural. A indecisão do futuro da gente, ela até certo tempo ela vai se manter. Eu, por exemplo, queria fazer veterinária. Ixi, eu não fiquei infeliz de fazer agronomia. Eu até brinco que a veterinária era uma namorada. A agronomia foi minha esposa. Não, eu vou expor aqui, eu vou expor. Pelo o Jorge também queria fazer veterinária. Minha glória. Vamos mudar, falar um pouquinho aqui. Pode continuar, professor. Não, só para fechar. Aí tá entrando muitos estudantes que ainda estão perdidos. Não escolheram aquele curso ali porque queriam fazer, o que deu para fazer no momento. Eu tentei certo curso, não deu, mas igual o professor Jales falou, quando a gente está engajado, os professores estão engajados, e já vi isso no curso, professor Jales, que às vezes a gente consegue despertar interesse em quem não tinha. Muito. A pessoa começa a pegar paixão. Você descobre, né? Ela se descobre, nossa, eu fico vendo lá o professor Jales, o professor fulano, o professor fulano, o professor Alessandro, olha lá que legal, sabe? Trabalho de campo, aí você começa a levar em feiras agropecuárias, feiras agrícolas, feiras da área dele, da área minha, aí o estudante começa a se descobrir, aí depois até agradece, pô, professor, agradeço, viu? Essa iniciativa sua, dos demais professores, foi crucial para mim me reencontrar e ver que a agronomia era para mim, assim como o senhor já falou, que a agronomia é a sua vida. A gente falou muito do setor privado e vamos falar aqui rapidamente. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter a comida do churrasqueiro, que hoje é feriado, dia 1º de maio, a gente está fazendo essa gravação desse podcast, Dia do Trabalhador, que é até uma ironia, né, que era para estar todo mundo trabalhando, mas enfim... o churrasqueiro, a melhor carne da cidade, sempre nos patrocina, nos manda uma carne maravilhosa. Na próxima vocês estão devendo, vão mandar dobrado, viu? Tamo de olho, né, Acácio? Ou a gente vai ter que enviar essa carne aí da pendência lá pro CCA. Lá pro CCA. Não, a gente tem que comer junto, né, É o jeito. Dando continuidade, falar do nosso parceirão do Atacadão Rural. Hoje a loja que está presente tanto na parte da pecuária quanto da agricultura. O Atacadão Rural também está se transformando numa forte revenda aí no setor agrícola aqui no estado de Roraima. Vamos falar também da Fatioli, que é uma das representações que tem lá dentro do Atacadão Rural, que atende toda a linha de sementes e nutrição animal. O nosso queridíssimo patrocinador Leilão Nelore Raízes de Roraima, que vai acontecer na próxima Expofer, desse ano agora de 2024. Tá vindo com tudo aí esse leilão. O Frigo 10, na pessoa do nosso amigo Cristiano. O Frigo 10 trabalhando aí com toda a linha das carnes premiums, crescendo bastante, vai abrir uma loja agora, logo, um ponto estratégico da cidade. Todo mundo vai ficar sabendo onde vai ser. Spoiler. E da Brasferro, nosso excelentíssimo Brademir, parceirão aí do amigo pecuarista de maneira geral, né? Construção civil na fazenda tem que ter Brasferro. E da loja ali do lado que agrega no setor agropecuário também, da BW Eletrohidráulica. É isso aí, dando continuidade, temos o Posto Trevo, o melhor e maior posto de gasolina, combustíveis na cidade. Um abraço para o meu amigo Cléo. FS Construções e SF Engenharia, fazendo as melhores e maiores obras rurais no estado de Roraima. Temos também Agrobato, produtos agropecuários com coxos, tanto para alimentação quanto bebedouros para os animais, de altíssima qualidade e qualidade de transporte também. Fazenda Tarumã, levando nossa carne de cria, recria, engorda, os animais de qualidade, trazendo uma carne ótima ao mercado. Temos a Simbiose Agro, a gente falou muito aí de nematóide, né? Temos a Simbiose na pesquisa e no desenvolvimento de biosoluções para o agro, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Temos a Solutec Agrotecnologia Agrícola, do nosso amigo Acácio aqui, que está trabalhando igual um condenado agora. Começou a chover, lagarta montando para um lado, para o outro, semente, tendo que jogar, chuva caindo, cachorro latindo, galinha juntando pintinho e o trem vai indo, né, Acácio? E todo mundo quer o serviço para ontem, né? Desse jeito. Ninguém quer ser o próximo da lista, não. Já era para estar na fazenda dele na hora que ele liga, já. Mas é desse jeito mesmo a correria. Agora, a nossa última empresa aí, que é patrocinadora desse projeto, SPR Consultoria e Gestão Pecuária. Essa daí eu gosto de falar, viu? Presente nas melhores fazendas aí do estado de Roraima, sempre ajudando o desenvolvimento do agronegócio. É isso aí, graças a Deus, vamos sempre melhorando. Professor, a hora que o senhor estava falando, eu quis fazer uma pergunta, mas deixei para depois dos patrocinadores.
como é que é trabalhar a cabeça desses estudantes também, não só estudantes, também profissionais que já estão quase saindo no mercado, com o ego, com a questão quanto que eu vou receber e não preocupado com o conhecimento e em saber que ele vai entrar no mercado de trabalho. Sim, eu vejo muito isso, já passei por isso, e eu vejo que, quanto que é? Quanto que é? Não sabe que você vai começar lá de baixo, você vai ter que pegar a experiência, igual o nosso amigo Ricardo Lise quando veio aqui, né? Você não queira chegar e pilotar um drone de primeira. Pra você ser um bom piloto de drone, você tem que ter, como é que chama? Ter sido badega, auxiliar, né? É o auxiliar, que vai começar uma mistura ali. Aprender e tudo mais. E até a questão que o auxiliar, ele vai entender melhor do procedimento, muitas vezes, do que o piloto. Em muitos setores a gente pode fazer esse comparativo, porque ele vai entender lá como é que funciona o processo, para fazer a cauda, para fazer a mistura, e também a questão de como é que funciona a operação do drone, né? Como que o senhor lidar com isso? Aqui em Roraima, desde que eu cheguei, até mencionando a turma do Acácio, o pessoal aqui nunca foi tão ambicioso de ficar já com pensamentos tão sonhados, 8 salários, né, para começar a carreira. Ter a caminhonete, sair lá do CAF com a caminhonete, sair com 8 salários, uniforme da empresa, iPhone de última geração, isso aí. Aqui não tem essa cultura. Aqui, devido às inseguranças, muitos deles ficam ali meio que patinando no início, para quem vai para o setor privado, mas devido às ações que nós temos desenvolvendo, falando da minha área, o professor Jades pode complementar depois da área zootécnica, essas pequenas ações têm proporcionado que vários representantes comerciais, vários profissionais do agro, estão tendo contato com esses alunos em palestras e interações lá na universidade ou até fora, e eles têm repassado a realidade, como funciona. Eles dão depoimento, se você for para o setor privado, não fique sonhando assim que você vai já de cara já ganhar 10 mil, isso assim, não. Você vai começar ali como assistente, como estagiário, como um trainee, isso aí. O seu salário inicial, sabe? A gente aqui já está tendo essa preocupação de não deixar ninguém muito vaidoso. Pessoal, para você sair ganhando um pouco melhor, só se você for herdeiro. Aí você já vai sair, né? Seu pai vai tirar a mesada, não, agora você vai trabalhar e vai receber mais. Ou ter um QI muito alto, né? Um QI muito alto, mas ademais o pessoal já entra como assistente. Inclusive tem até, o Jades mencionando de aluno dele, tem até um aluno, ex-aluno meu, né, o Natalino, que tá com a Cássio, tá trabalhando com a Cássio lá. O Natalino, ele foi pro Mato Grosso, eu mandei pro Mato Grosso, né, ele teve uma oportunidade lá, o rapaz gostou tanto dele, é dono de uma empresa privada de pesquisa, ele foi lá como assistente. Foi ele e o Eduardo na época. Que ele queria que o Natalino voltasse. Eu creio que por razões pessoais ele decidiu ficar no estado. Mas assim, os meus alunos e outros que têm contato sabem que o começo do mercado, você começa de baixo. Agora, para quem às vezes ganhava R$700 de uma bolsa de iniciação, começar ganhando 2 mil, já tá em 700? Tá em 700. Nossa senhora, na minha época era 360. Mas então, também, né? 2010 para baixo. Mas imagina, você recebendo ali 700 e você já começar no mercado ganhando aí uns R$2.000 como assistente, é um começo. É outra vida. Já começa ali, então tem que ter, igual você falou, trabalhar o ego, a gente trabalha. Né? Agora, aqui ainda, eu discordo um pouco do professor Jadson, ainda tem muito sonhando com o serviço público, ainda mais agora, que esse provão dos concursos, né? Sim. Eu não sei como que vai chamar. Virou um Enem dos concursos, isso, né? Então tem muita gente vislumbrando. Eu torço para qualquer aluno nosso, ele possa ser feliz na pesquisa, se quiser seguir academia, né? Se quiser ir para o setor público, agora o público se for concursado. Agora, cargo comissionado é delicada a situação. É o que eu falo para os alunos, cargo comissionado, ele tem validade. E o dinheiro acabou, né? O primeiro lugar que corta é no comissionado, não tem Aí jeito. a pessoa fala, professor, mas o setor privado? Não, o setor privado, claro, é desafiador. Mas se você se dedica, até o ano passado, teve um conhecido foi lá conosco numa palestra e falou, tem consultor fazendo 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. É quase o que você faz agora. O olho de calor lá brilhar, foi com a turma de calor, os caras brilhar. Aí a gente tem trabalhado com isso. Aqui não está tendo problema, mas para fora do estado ainda, em regiões mais da agricultura mais velha, como Mato Grosso, lá em Lem, o pessoal faz uns cursos, o pessoal vai, sabe, participa de certos grupos, eu acho que não é trabalhado muito isso, então a pessoa já sai, o meu valor de mercado é esse. E não é bem assim, entendeu? Tem que ir com o pé no chão. Professor, como é que funciona essa questão do... Isso aí foi até depois que eu cursei a matéria com o senhor, né? O senhor foi professor. E eu vi que depois que o senhor lançou isso, por exemplo, o Natalino participou dessa oportunidade que o senhor dá para algumas pessoas que são alguns alunos, membros do GTEA, de enviar eles para fora, para ter uma experiência fora do estado, para voltar para cá com outra mentalidade, né? O Natalino foi um desses.
Como é que funciona isso? O senhor tem uns contatos lá no Mato Grosso? Como é que seria isso? É igual o Jorge falou. É ok. É o que Quem indica? Quando você começa a fazer trabalhos, o professor Jales não é diferente. Eu não digo, né, nessa questão de sair do estado de Roraima, mas qualquer indicação. Quando o pessoal começa a notar que determinado grupo está entregando resultado ou pensando em professores, e aí o pessoal começa, vou sondar o professor Jales, vou sondar o professor Alessandro se tem alguém para me indicar, seja que trabalhe com ele ou fora. Isso já aconteceu. Os primeiros que foram o Luiz Guilherme, que hoje está na Gran Terra, né, como consultor de vendas da Gran Terra, e o Caio, que hoje está trabalhando na Cajueiro. O Caio está como assistente do Gabriel Caos. Os dois foram os primeiros. Um amigo meu da minha turma, virei para ele, aí foi na minha cara dura mesmo, assim, eu virei para ele e falei assim, Pedro, tem 2 orientados meus que são muito bons alunos e eles estão querendo aproveitar esse período agora de pandemia, né, porque é um momento difícil, foi, né, claro, não vamos deixar de mencionar isso, mas eles estão querendo aproveitar esse momento que tá parado e quer fazer alguma coisa, e já é no final do ano. Você não arruma para eles aí pouso, boia e algum trocadinho para eles pelo menos tomar uma no final de semana? Uai, Alessandro, se você conseguir mandar eles aqui, se vocês conseguirem chegar aqui, eu acho que não vai ser difícil pra gente, além de alimentação e o local, um dormitório, a gente arruma a bolsa pra eles, mas a gente não pode ajudar com passagem. Aí eles conseguiram. Até mencionar o professor Guido aqui, o professor Guido estava escutando a conversa, Cássio. Eles falaram assim, não, vamos de carona, professor, de ônibus e tal, não. O professor Guido falou, minha filha já está formada, eu já tenho dinheiro já sobrando, não falo sobrando assim, não está tendo gasto com o filho, não, eu vou pagar a passagem para vocês, de ida e volta. Aí o professor Guido deu a passagem. Aquilo ali foi o start, porque depois eu postei, aí outras pessoas ficou de olho, opa, tá tendo gente saindo. Aí depois deles foi meu amigo Éder, o Éder já sabia da história, Alessandro, eu quero que você me indique aluno seu, para vir para cá, entendeu? Aí eu mandei o Natalino e Eduardo. E recentemente eu mandei o Smith lá pro Jadson Dorso. O Jadson me pediu indicação. Deve conhecer o Jadson, deve conhecer ele também. Eu não sei se você conhece o Jadson Dorso. O Jadson me pediu indicação ano passado. E eu tive outras indicações. O que travou os meninos de sair o ano passado foi a questão de passagem aérea. Como o pedido de indicação foi muito em cima, quando eles foram ver a passagem, que é um entrave pra gente aqui, mandar estudante fora, é isso. Então tá muito assim, Jorge. Foi por causa de indicação. Lá na Bahia já tô com pedido de indicação para esse ano na safra. Muito bom, muito Isso bom. é bom porque amadurece muito. A agricultura nossa aqui tá forte, tá. Só que para lá já tá mais consolidado. Lá já sofreu as pancadas, né? Isso, e o mercado lá é muito mais, assim... É feroz. Mais feroz, é. O mercado lá é muito mais técnico. Na verdade, sabe? o mercado é mau, né? O mercado lá, ele bate mesmo. Se você não tiver meio com as pernas um tiquinho firme, você é derrubado fácil, né? Senhor professor, quem trabalha comigo hoje, o meu principal colaborador é indicado do professor Jarson. Um abraço a Henrique, que tá aí comigo e ajudando muito. A Anandra também tá ajudando. E a gente sabe que veio lá do núcleo, né? Veio desse trabalho, dessa lida. Também o senhor passa por isso, o senhor tem que trabalhar muito o pessoal para não vislumbrar e também para não desanimar, né? Sim. Porque principalmente quem parte para a área que o senhor tem aí do sabor do campo, que é a parte do leite aqui no estado, que a gente sabe da dificuldade nisso, né? Só queria aproveitar aqui que você falou do sabor do campo e dar os créditos pro professor Theo, professor de melhoramento lá da zootecnia, que é o idealizador do projeto, é o coordenador do projeto, que a gente está indo para o 3º ano. Aí eu faço a supervisão técnica do projeto e mandar um abraço para todos os novos integrantes que entraram esse ano no programa, né, no projeto. E sobre essa questão que você comentou, eu vejo assim que a gente tem que se preocupar com isso, né, com o ego, e se preocupar cada vez mais com conhecimentos que não são tradicionais dentro de sala de aula. Por exemplo, capacidade de liderança, de trabalhar em equipe, proatividade, né, a questão de pontualidade, né, a questão de disponibilidade no momento que for necessário. Hoje, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou citar o nome, que eu gosto de dar nome aos bois. Eu tenho uma estagiária que chama Ana, ela é aluna da EAGRO. Hoje é feriado, né? Mesmo assim eu fui no CCA de manhã, porque não aguento, tem que ir. Feriado e né? greve, né? Ainda foi. Aí, eu voltei para casa, aí a Ana mandou uma mensagem para mim. Professor, é para ir trabalhar hoje? Quantas vezes a gente ouve isso de um aluno? Sim. Né? Vai ter aula hoje. Então, assim... Ela pode até não saber, mas isso já vai diferenciar ela de muita gente. Então, assim, eu acho que esse tipo de
de características, nós como docentes também, a gente tem um dever de trabalhar isso com os alunos, né? E eu acho assim, o aluno de graduação, ele tem que ser muito humilde, cara. Humilde no sentido de estar disposto a aprender, estar disposto a fazer tudo que for preciso para ajudar, né, o orientador dele, o grupo que ele trabalha, porque são coisas assim que você não coloca isso no currículo, mas pode ser o que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso no mercado de trabalho, né? E a gente vê que realmente essas novas gerações, elas estão muito mais preocupadas com os direitos do que com deveres, né? E não é esse o caminho. A gente fala, a gente conversa, a gente às vezes faz um papel de pai, né, de conselheiro, e eu acho que me satisfaz muito quando eles entendem. E às vezes acontece, não, professor, obrigado por aquela fala. O senhor esteve comigo lá atrás. Aquilo lá, na hora que eu precisei desempenhar alguma coisa significativa, aquela fala me ajudou, né? Então a gente sabe que está no caminho certo porque a gente tem esse feedback, né? Mas realmente preocupa, né? Porque esse controle de egos está ficando cada vez mais complicado. A gente tem uma geração que ela está preocupada muito mais, né, com o que ela vai obter de benefício. Em ser do que ter, né? Do que o que ela tem que propor, do que ela tem que fazer para conquistar, né? Mas a gente trabalha isso aí sim, a gente tenta contornar essa situação da melhor forma possível dentro da formação dos alunos, né? É importante. Eu vejo uma dificuldade que até eu passo com a empresa, que é a questão de você dá uma bronca, se não é uma bronca, você dá uma correção e tentar falar, eu vejo uma dificuldade maior em aceitar esse não, aceitar essa correção. Não sei se vocês têm esse tipo de dificuldade que às vezes você fala alguma coisa e a pessoa leva muito pro lado pessoal. E no mercado, principalmente no mercado privado, não existe lado pessoal. É uma coisa que o gerente da cooperativa que eu trabalhava, uma das primeiras frases que ele falou para mim que eu levo pro resto da vida, um abraço Anderson, que no ramo comercial não há espaço para mágoas. Isso aí é bem, assim, é uma frase simples, mas que é muito verdadeira. Hoje, você tá indo para vender para um dono de uma loja grande, aí, vamos dar um exemplo, vamos lá pro dono da Gran Terra, o dono da Gran Terra, cheguei lá 9 horas, ele ficou o dia todo, me enrolou, não me recebeu, até 5 da tarde mandou embora e falou para voltar no outro dia. Fico com raiva? Fico, mas eu tenho que voltar no outro dia do mesmo jeito que eu fui no primeiro. Porque é a parte comercial. E eu vejo uma grande dificuldade nisso daí. Não sei se o senhor também acompanha, né? É a questão da gestão das emoções, né? Tão falada. Isso a gente tem trabalhado, né? Falo a gente porque na fala do Jadson eu já captei que ele faz isso também com os alunos dele. Tem que trabalhar isso. O que o Jadson falou, trabalhar liderança. Muitas das vezes alguns começam a se destacar e o ego sobe. Aí começa a ter mais perfil de chefe do que perfil de líder. Eu já passei por isso na equipe. Felizmente sempre tem um braço direito lá para ajudar. Algum colega que ele é mais intermediador, ele ajuda nessa organização. Para não deixar que alguns que estão se destacando por mais velhos, etc., comecem a sobrepujar os mais novos. E não dá certo. Então tem que trabalhar tudo isso. E de vez em quando, ou seja, o famoso separa a briga. Separa a confusão. E muitas das vezes também esses jovens têm pressões, né? Pressões familiares que a gente não tem acesso, eles não vão se abrir plenamente conosco. Eles estão passando dificuldades em casa que a gente nem sonha o que é, né? E fora as pressões de disciplina. E ainda tem as atividades, né? Então, o que a gente trabalha? Igual você falou, o mercado ele não tem dó. Felizmente, no meu caso, dos meus alunos, e creio que o Jales também leva a gente lá, e os alunos dele também têm a oportunidade de saber, o que o professor Alessandro cobra não chega nem perto do que o mercado está cobrando. Eu falo porque tem egresso meu, que tá nessas... Não vou falar nome de empresa para não fazer propaganda, né? Agora que eu me toquei. Não foi intencional, mas eu fui soltado. Aqui não tem disso não. Então, depois a gente pede patrocínio lá, né? A gente só cobra os royalties. Aí os alunos têm voltado lá, a gente faz uns café com prosa, não só com formados do grupo, mas outros. Aí, interno, capacitação interna. Aí os meninos estão vendo, rapaz, e essas cobranças do professor não é nada. Só que tem, igual o Jades falou, tem horas que tem que ter um lado, assim, paternal, um lado humano, não é paternal. Paternal é uma palavra mais forte, um lado humano pesa mais. Chegar, vem cá, Cássio, o que tá acontecendo, Diógenes? Você não tá bem? O que eu posso fazer? Posso te ajudar em alguma coisa? Para tentar entender, para buscar aconselhamentos. Assim como nós passamos por isso, que em algum momento, lá na graduação, de ter um professora mais bacana, que tinha esse lado,
Entendeu? Então é importante trabalhar isso. Porque às vezes a gente pode estar perdendo alguém. Vou citar um nome aqui que é muito querido por vocês. Você deve conhecer também, mas o acaso conhece a Ana. Ana Karin, ou Ana Karin. A Ana passou umas dificuldades durante a formação dela. Ela teve problemas pessoais que estavam afetando muito a Ana. Mas assim, a Ana, felizmente, graças a Deus, não só em casa, o apoio familiar, mas outros também, né? Espero que eu tenha contribuído também enquanto GT e outras formas. Certeza contribuiu. A Ana, recentemente, teve uma colega de profissão, que já é mais velha, falou, Alessandro, ela me chama de professor, me chama de Alessandro, eu vou te elogiar aquela menina sua, a Ana. Por que tem a Ana? Porque a menina tá voando alto. Isso dá satisfação. Não é porque passou comigo. É ver que ela tá prosperando. Assim como o Jales falou com orgulho do Henrique, de outro, de você, né? Da Esther, é orgulho de ver que a gente, de certa forma, pôde contribuir. E em alguns momentos a gente tem que ter conversa, tem que ter os puxão de orelha. Claro, Né? Você tem que dar puxão de orelha porque você já recebeu puxão de orelha. Só que o mercado, igual lá, eu falo pra eles, aqui a gente faz de uma forma mais branda. Especialmente porque eles têm muito contato com colegas externos. Assim como, enquanto professor e o Jades podemos conversar um assunto envolvendo alguma coisa em relação ao público acadêmico, eles podem falar do público docente. E sempre tem aqueles que vão falar, não, é pro seu bem, Acácio. O Jorge chega pra você, eu te puxei a orelha, você me orientar. Não, você tem que achar bom, o professor tá querendo te ajudar. Aí chega o Ricardo, inventando o nome que agora, você é bobo, vai lá denunciar o professor, ele tá te explorando, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu não tô julgando essa pessoa, mas isso acontece. Os meus alunos já deu feedback. Aí eu trabalho, gente, vocês têm que pensar o futuro. Dificuldades vão ter. Vocês têm que saber trabalhar o lado emocional, que foi a pergunta. Você tem que trabalhar o emotivo. Tem que ser firme na hora que é pra você. Engole o choro. Quantas vezes eu não engoli choro? Não é porque a gente é homem e não vai falar que não chora. Você tem que engolir a raiva. A gente não pode agir por ímpeto. De deixar as emoções naquele momento, sabe? Porque senão você perde o emprego. E se não controlar dentro da universidade, quanto mais fora. Fora ali que eu falo para fechar a minha fala, ali dentro é a... Não é oficina, não. Como fala o nome? Me ajuda aí, Jales. Não seria oficina. É um campo experimental. Vamos levar os caras. Laboratório. Ali laboratório. Beleza, é o termo. Ali é o laboratório. É isso aí. Ali que a gente trabalha. Pode acontecer os erros ali dentro. Ali é pra acontecer os ali erros. é, né? mas só que, igual eu falo pros meus. Aconteceu uma vez, igual tem um lá que fala o nome dele. Não vou mencionar nome, né? 5 plantios de milho. Por mais que é pequeno experimental, ó, depois de 5, no sexto em diante, você não pode ter erros que já se aconteceram. Você foi muito paciente, Não ué. pode. Não é que ele errou 5 vezes. Depois de 5 plantias já não tem, Não, já não eu pode já errar, falei, né? não pode errar mais. É isso aí. Entendeu? Já pegou a experiência Já necessária. pegou a experiência necessária. Entendi. E dentro, igual o Jalisson faz, que eu acho que casa um pouco aqui, a gente tá falando de... Puxando a parte do ensino também, eu não sei como foi o Jalisson lá na UFLA, né? A UFLA é renomado, mas renomado, às vezes a parte prática a campo é mais restrita. Mas lá em Viçosa, onde eu estudei, só tinha uma disciplina que o professor, posso citar o nome dele aqui, o professor Derli, ele tá lá até hoje, o professor Derli tinha uma disciplina lá que ele pegava só 10 alunos, esses 10 alunos recebiam insumos agrícolas para conduzir cultivos durante o semestre. Ele é da área de horticultura. Cultivo protegido é o nome da disciplina. O professor Derli é eu, Jales e vocês dois. Então nós dois íamos cultivar pepino, vocês dois tomate, a Esther com o Ricardo ia cultivar melão, cultivo protegido. Se vira. Então só era essa disciplina. Ademais, eram plantios experimentais que o aluno tinha contato. O que eu e vejo o professor Jales estamos buscando fazer? O que a gente não teve na prática de aprender a fazer de fato as coisas, a gente está proporcionando. Eu vejo os alunos até citando aqui os meus que pegam no batente. Um dia os alunos dele estavam rolando lá aquele negócio lá. Um fardo de feno. Um fardo de feno rolando lá pro lado que tinha que dar pros animais, rolando. Empurrando um punhado. Os meus quantas vezes tá lá usando EPI, sempre com EPI, eu não deixo de privar isso com EPI de forma alguma, tem que ter EPI, fazendo aplicação. Às vezes à noite. Tudo com técnica e segurança. Que é importante. Igual os dele também, sempre com segurança envolvido, que a gente tem que sempre ter segurança. Porque como que eu vou cobrar quem tá fazendo errado? Então a gente tá buscando fazer oportunidade. Aprender a fazer planejamento. Imagina você pegar estudante de graduação, você tá aqui 3, a Vitória, a Nermares e a Jamile, terceiro semestre, Cássio. As meninas já nem fizeram disciplina profissionalizante ainda, Jorge. Eu já sabia identificar lagartas, doenças e outros pontos importantes de um manejo de lavoura, no caso do milho. Às vezes você pega veteranos que não sabe. Se não tiver prática, só vendo E agora vídeo. imagina o proveito delas quando chegar na disciplina. É toda a questão da prática. Você vê aquilo dali
E quando você tem uma matéria, eu tive algumas matérias que eu tinha um pouco mais de experiência a campo, por questão de família e tudo mais, de estar acompanhando, né? E quando você pega uma matéria que você já viu aquilo ali no campo, até as perguntas que você faz pro professor são muito mais bem precisas, né? Elaboradas. Então é outra vivência. Até os colegas da minha turma também. Teve gente na minha turma que veio de fora, né? Que já produzia em outros estados e veio pra cá pra acompanhar a lavoura. E eles tinham pouco tempo pra ir pra aula e pouco tempo pra estudar. Mas sempre tiravam as notas maiores porque era totalmente virado pra experiência de campo. Aí tem um fator que o Jales pode discordar de mim. Eu aprendi muito com o tempo, né? Esse tempo que eu tô lá. Quando a gente tá na academia... Obrigado. Quando a gente tá na academia, fica só graduação, mestrado, doutorado e às vezes pós-doc, a gente fica naquele ranço acadêmico. É um termo que eu aprendi com o professor Navas, que é o papa do fósforo não lábio no mundo, né? Ele é conhecido assim. Aí o que é o ranço acadêmico? Eu só naquele caminho ali. Eu não fico só dentro de uma bolha. Eu não saio da bolha, né? E tem muitos colegas que vivem nessa bolha, que a gente estava falando, eu e o professor Jalisson, antes de vir para cá, nós estarmos com vocês, que é o fato de eu ficar preso só à literatura. Entendeu? Aí quando você pega estudantes que têm conhecimento já, seja porque veio do agro, veio da parte pecuária, e vai começar a ter contato com professores que só estão presos ali e começa a fazer questionamentos, muitos, infelizmente, não recebem bem. Sim. Ele não recebe bem. Isso acontecer. Ele não recebe. Ele às vezes confronta o estudante na frente dos colegas, ele comenta com um colega que tem lá uma peste do estudante que tem o saco dele, ou dela. Às vezes é porque o próprio professor, não é o caso de vocês, mas o próprio professor não tem essa linha de conhecimento. Às vezes o próprio aluno saberia mais dessa parte prática do que o professor. Aí ele, para se defender da parte acadêmica, ele já mete o pé nos peitos, alguma coisa assim, né? É complicado. Eu, na época que era graduando, né, a gente morava na roça, tirava um leitinho, já participava nessa parte e não tive dificuldade. Mas eu via muita gente que estava na mesma linha, na mesma época, que eu acho que nem na fazenda nunca tinha ido, né, professor? Acontece muito isso, né? De não ter essa vivência antes de entrar na universidade. Aqui em Roraima tem uma diferença em relação à nossa região, né? Eu acho que Vale Polessano também. O estudante de ciências agrárias, ele tem uma vivência muito maior. Ele vem de famílias, né, que já viviam o agro, né? Então, de certa forma, para ele é aquele mundo que ele vai começar a aprender, a estudar na academia. Muita coisa ele já vivenciou, né? Às vezes de forma não tão adequada, mas ele já passou por isso. A gente recebe aluno lá que nunca mesmo teve contato com nenhuma criação. Falo pela zootecnia, que vai ter dentro do curso. Então, se eu não proporcionar isso para eles durante a formação, eles vão ver isso só no mercado de trabalho. E aí? Né? Como é que fica? Aí tá morto. E aí, assim, o Alessandro, o que ele falou ali, eu assino embaixo, né? A gente, como eu venho da universidade, que o foco principal sempre foi a pesquisa, são universidades renomadas, né? Eu volto a dizer aqui, a pesquisa é muito importante, né? Mas a extensão, o ensino, tem que ser encarado da mesma forma, por nós docentes, né? Então, assim, a minha universidade, na minha época, ela trabalhava muito fortemente a pesquisa e o ensino, né? E às vezes a aplicação, né, a vivência prática, a aula de campo, para ficar mais fácil o entendimento, ela era muito pouca, né? Era mais uma questão de força de vontade nossa, como estudantes, de fazer, do que os professores de proporcionar isso para a gente, né? Em algumas situações. Então, o que eu tento fazer aqui na UFRR, a minha meta ela é bem clara, né? Eu quero dar uma formação para meus docentes, para meus discentes, melhor dizendo, melhor do que a que eu tive. Né? Eu vou trabalhar o máximo que eu puder para conseguir fazer isso. O que faltou para mim, eu não quero deixar que falte para eles. Então, fica muito fácil para a gente entender o nosso papel dentro da instituição quando a gente pensa assim, né? E essa questão que vocês estavam comentando aí, né? Da experiência do aluno, né? Eu trato isso com muita naturalidade, porque eu entendo que como docente, o aprendizado ele é contínuo. Então, eu vou aprender com esse aluno que traz uma experiência que talvez eu não tenha tido contato com ela. Eu vou aprender com os produtores, que eu tenho acesso através dos meus projetos e do contato que eu tenho, através da vivência que eles têm. Então, quando a gente trabalha com essa ótica,
a gente está sempre agregando conhecimento ao nosso dia a dia e buscando aprimorar. E aí o aluno acaba ganhando com isso, que ele vai ter uma informação melhor, né? Porque se a gente parar, dentro de pouco tempo a gente fica obsoleto. É muito rápido mesmo. Com a velocidade que está de produção, de conhecimento hoje, de disseminação da informação. Então, os alunos, eles trazem essas informações para a gente trabalhar, né? Os produtores que a gente tem contato, os eventos, as conversas. Então, essa relação interpessoal, ela se torna cada vez mais importante dentro da nossa área, né? Porque ela proporciona para a gente poder aprimorar, né? E não ficar muito para trás do que o agro, graças a Deus, né? O agronegócio brasileiro, ele é muito pujante, ele é muito forte, ele desenvolve muito rápido, né? E a gente é que tem que acompanhar, né? E torcer para continuar assim. É isso aí. A gente vê que ensino e extensão são duas palavras simples, mas a parte aplicada dela é bem complicada, né? Tem que ser professor, ser um professor humilde, ser um psicólogo bem bacana e até quase um psiquiatra também, né? E Diógenes, uma coisa importante que você tocou aí no decorrer da nossa conversa, das dificuldades, né, que as instituições de ensino superior no Brasil, elas enfrentam, né? Tivemos uma expansão muito grande, né, nos últimos 20 anos do ensino público superior, vários campi, várias contratações, várias edificações. Se tiver mais informações, professor Jales, fico até agradecido aqui. Mas assim, a quantidade de recursos ela não aumentou proporcionalmente. Eu até brinco que a quantidade de leite é a mesma, mas a bezerrada é grande. Aumentou. Então, muitas das vezes, né, nós temos que fazer aqueles que se dispõem a fazer certas ações fora que é a sua sala de aula, tem que muitas das vezes tirar recurso do bolso para fazer, buscar parcerias, para fazer acontecer. Por que nós temos que buscar fazer isso? Para pensar, vou pensar na parte do agro, parte da agronomia agrícola. Muitas universidades aí Brasil afora, elas estão na época da Revolução Verde. Enquanto o produtor, médio porte, ou dependendo do nicho, um pequeno, mas mais tecnificado, ele já está na agricultura 4.0. Alguns na 5.0. Enquanto nas universidades é Revolução Verde. Um tratorzinho. É complicado. Tem um trator, tem lugar. Eu não vou falar de qual instituição lá de Manaus. Veio um grupo de Manaus, um ano atrás, 2 anos, não sei, professor da agronomia, e falou que nem trator eles tinham lá no campus deles, para fazer as coisas. Aí fica bom para aprender, né? Entendeu? Imagina como que saem os profissionais, e de federal. Oh. Aí o que é importante, se tiver produtor assistindo nós aqui, pecuarista e tudo mais, gente, parceria, ela é importante. Mesmo que, especialmente parcerias que não são de ônus para a universidade. Parcerias, especialmente aquelas, né, professor Jales, que não envolvam recurso, porque se envolve recurso é outra burocracia. Aquela que o produtor abriu a porta para nós, aquela que o produtor levou lá o insumo agrícola, tá sobrando aqui essa garrafa d'água, professor, pode dar para os seus alunos aí. Professor Jales, tá sobrando aqui o feno, tá aqui para os animais, para fazer uma avaliação, para alimentação dos animais. Agora, né? Como aconteceu agora. Seu Janor, obrigado, seu Janor. Você ajudou a gente lá. Então, isso é importante. Agora, eu já tive a oportunidade de ir para os States, o Acas também teve, lá a gente vê tanto que as associações de produtores, eu fiquei na Louisiana, tanto que as associações de produtores lá têm integração com as instituições. Sim. Eles tiram X% do que eles têm de arrecadação e vai direto. Eles custeiam transporte, custeiam tudo, porque depois volta para eles. É lógico. Entendeu? Isso é importante. Por que não começarmos os produtores nos diferentes nichos, começar a se organizar, porque sai barato. Sai barato, vê as fundações. Tudo bem que essas fundações famosas, Fundação Mato Grosso e tudo mais, elas partiram por interesse dos produtores. Mas por que não buscar estreitar laço com professores, eles e elas, que tenham mais a pegada de campo? Nem todos têm. Então aqueles que têm vão dar condição. E no caso, eu não vou citar não, porque tem um punhado, né? Deixo aqui a minha gratidão, também fazendo jus puxando o professor Jales, que sei que tem os parceiros, então eu e ele, né? Posso puxar, Jales, aqui? Pode. Então a gente gostaria de agradecer, porque nós temos muitos parceiros que acreditam na gente. Mas não é na gente para eu, professor Jales, crescermos e termos o destaque que vocês mencionaram, mas ficamos humildes de receber, mas não é para tanto isso, né? A gente fica feliz que isso vem para dar condição para os alunos.
Porque sozinho a gente não vai ter condição. Imagina o professor Jales, nem que ele tivesse só com 10 bovinos lá para cuidar. Ele vai tirar esse dinheiro do bolso, ele vai tirar dos filhos dele. Os trabalhos que eu faço na universidade lá também, que eu tiro recursos, claro que é tudo calculado. Mas se eu for tirar mais do que aquilo, eu vou começar a tirar de casa. Sim. Só que a gente faz por quê? Por paixão, igual falou. É feriado, é sábado e domingo, e a gente não tá sendo hipócrita aqui. Nós não estamos querendo passar que nós somos melhor que nenhum colega nosso. É paixão. Eu tenho paixão de fazer isso. Felizmente, né, Jades, nós temos também, devemos mencionar, para elas não ficar bravas com a gente, nós temos esposas compreensíveis, que nos apoiam, e sem elas a gente não estaria fazendo isso. É a parte mais importante. É importante isso. Isso é a dificuldade que a gente vê. E tem que partir para o setor privado, não adianta, né? Onde vai fazer girar a roda realmente, é igual o senhor falou, foram abertas muitas instituições, principalmente federais, sem responsabilidade, né? E a gente sabe o motivo, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui, porque é muito comprido, sem né? polêmicas hoje. É Só muito comprido. Aproveitando aí essa questão que a gente tá falando dentro dessa linha da questão do recurso, né? Concordo plenamente com o Alessandro colocou. E existe a lei 13.005 de 2014, que é a lei que rege o Plano Nacional de Educação, né? E dentro de diversas diretrizes que esse plano prevê, para todos os níveis de ensino, está a curricularização da extensão universitária. O que quer dizer isso na prática? Que todo curso de graduação, 10% da carga horária dele, o mínimo de 10% tem que ser dado na forma de extensão universitária. E essa extensão, ela tem que dar uma prioridade para o segmento de maior importância social na região, né? Então, por exemplo, o nosso agro, sem dúvida nenhuma, é o segmento econômico de maior importância aqui no estado, né? Então, assim, indo por essa linha, a extensão universitária da UFRR, né, ela poderia, e ela, eu não estou dizendo que não faz isso, dentro das possibilidades ela procura nos atender, né, ela poderia aportar mais recursos para ciências agrárias, porque é um segmento que ele vai trazer muito desenvolvimento social, né, ao longo dos próximos anos, como já vem trazendo. Só que aí, como o Alessandro falou, e o Plano Nacional de Educação, ele tem que ser finalizado a implantação dele em 2024, esse ano. Então, na prática, todas as universidades, esse ano, elas têm que estar com a curricularização da extensão funcionando. Mas para fazer a extensão tem que ter dinheiro, tem que investir recurso. E o recurso ele é diferente de uma região para outra. E é diferente de um curso para outro, né? Para fazer a extensão dentro da agronomia, da zootecnia, a gente tem um dispêndio muito maior, porque as distâncias são longe, a gente tem que ir para as propriedades rurais, tem toda a questão logística, alimentação, né? E a universidade ela não tem condição de aportar o recurso suficiente para que a gente faça essa extensão com toda a vontade que a gente quer fazer. Então, nesse quesito, a gente depende muito dos parceiros, como o Alessandro falou, né? Para ajudar a gente a fazer uma extensão universitária de qualidade, oferecer estágios. Isso, no final das contas, vai voltar com certeza para a iniciativa privada com profissionais de excelência que vão ser formados, porque essa vivência é extremamente importante para qualificar eles mais, né? Eu vejo assim que, às vezes você tem um aluno nota 10 nas notas, mas ele não consegue se comunicar, né? A comunicação, ela vem antes do conhecimento no mercado de trabalho. Pra cá, será quietão? Eu teve que estar hoje. Não Pois tá igual o Dior, comunicador igual nós, né, Dior? É quietão, não tá falando mais. Ele era tímido, o senhor não conhecia. Mas assim, então essa parceria é fundamental, ela tem crescido com a iniciativa privada, né? Dentro da instituição, a gente agradece e a gente quer cada vez mais, a gente está de portas abertas para receber os parceiros. Eles têm procurado nós e nós também temos que fazer o nosso papel de ir até as empresas, né, e propor com ideias, com possibilidades de trabalho em parceria, né? E a gente já tem, assim, eu e o Alessandro, a gente já tem essa prática há bastante tempo de fazer isso, né? Outros colegas também fazem, né? Vamos elogiar os outros colegas que também buscam fazer isso, né? E o caminho é esse, não tem outro, porque o recurso público não vai aumentar proporcionalmente a nossa demanda, pode esquecer, né? Dentro do que o Jales falou, desse projeto da curricularização da extensão, o que eu vejo de importante nisso, o protagonismo não é de nós professores. Nós vamos ser os tutores que vamos estar guiando aqueles acadêmicos. O papel é do estudante. Sim. O estudante é que tem que fazer a extensão.
para a sociedade é muito importante. Porque, não sei se vocês já notaram, já tem um bom tempo que muitos membros da sociedade perguntam qual que é o papel da universidade. O que a universidade está trazendo para a gente? Só está formando gente, mas qual que é o retorno além de formar gente? Certos setores já estão cobrando a gente. Entendi. Entendeu? Certos setores já estão cobrando. E o que o Jades falou é verdade. Para certas áreas, a extensão é fácil. Ela já faz parte da base do curso. Por exemplo, o curso de humanas. Uhum. Ela já está lá, já bem sedimentada, vou usar o termo séculos. Uhum. Já está sedimentado lá. Né? A parte de engenharia civil também não é tão complexa. E outras áreas do Paricarana. Pensando no Paricarana. No nosso caso, imagina. Eu, por muitas vezes, o Acácio acho que já lembra disso, já ouviu falar. Quantas vezes eu peguei meu golzinho e fui pros meios dos invernão aí. Atolei carro, cabo do passador de marcha estourou. Eu fico quase ficando lá no meio do mato, lá tarde da noite. Aí hoje eu tive que parar. Eu falei assim, não, o golzinho já não aguenta mais. Aí o que eu comecei a falar com os parceiros? Posso ir no sábado, domingo, de madrugada, de noite, lá na fazenda avaliar nematóide, ou fazer outra coisa, avaliar máquina de pulverização, ou qualquer outro de presteza que você precisa da gente. Uhum. Só que o que eu gostaria de pedir, no mínimo, se possível, se não for pedir muito, transporte e alimentação Dá da uma equipe. caroninha, né? Caroninha e alimentação da equipe. E o pessoal sempre é parceiro. Agora, internamente, a gente, igual o Jades falou, é difícil, não digo a UFRR, Uhum. digo Em as geral, instituições em geral. Uhum. Às vezes eles têm essa cobrança da parte do Ministério da Educação sobre a parte da extensão, só que eles não avaliam as demandas que cada curso vai ter. Quanto de recurso que a gente pode aportar? Recurso para pesquisa, felizmente tem. Vira e mexe tem uns editais aí, né? Uhum. Tanto internos como externos, né? Das fundações de fomento estaduais, como tem a FAPER, tem outras lá em Minas, é a FAPEMIG, né? Uhum. Agora, da parte de extensão, se não são parcerias e empresas para ajudar, para custear, o que é R$5.000 um projeto executado num ano? Né? É só para comprar material, vamos fazer um canal, a roupinha da turma tal, né? Fazer uns panfletos. Agora, para fazer visita é complicado. O equipamento que eu uso na clínica, por exemplo, para evitar de dar dor de cabeça com PF, outra coisa, cadê o equipamento que estava aqui? Alguém roubou. Quem? Foi o professor Alessandro. Eu tive que comprar do bolso. Caramba. O equipamento que eu uso na clínica de nematóides, que eu fico girando aqui no estado, quando eu saio da universidade, eu uso, a centrífuga é minha, os equipamentos são meus. Aí é recurso de férias, né? Com economia ali, e não é dos bons, a gente compra sempre mais barato, né? Funciona igual, tem equipamento que eu tenho lá no laboratório de aplicação que é Xing Ling. Professor, o senhor tem isso aqui é caro? Não, custou R$100 lá no Xing Ling e tal, entendeu? No Mercado Livre da vida. A gente compra, por quê? O objetivo, para não fugir do assunto, né? Entrosando, gerar um bom conhecimento na parte de ensino com os acadêmicos e junto com eles, né? A gente transferir para o produtor. E se eu transfiro para o produtor Acácio, aquele conhecimento, em algum momento, o vizinho dele, Diógenes, olha, como que você está fazendo para as aplicações mais assertivas? Por que a sua ordenha está funcionando melhor? O seu rebanho está mais bonito? Ah, não, vi um projeto tal da universidade, o professor fulano ou os professores tais vieram e trouxeram informação para a gente. Uhum. Eu acho que esse é um dos papéis. Agora, se eu ficar só preocupado com o que o meu colega está produzindo lá no Lattes dele, de artigo, e só isso for prevalente sobre o dos demais, aí eu acho que tem que refletir. Lógico. É importante ter equilíbrio. Igual o Jades falou, a pesquisa é importante, ela é base para o ensino e ela é base para a extensão. Eu não posso ficar, nenhum desses 3 veios, eu não posso focar só num. Né? Se desvincular dá problema. O assunto, eu acho que a gente ia ter mais umas 2h30 de assunto aqui, mas infelizmente a gente vai partir para o encerramento. Primeiramente, a gente gostaria, nós do Fronteira do Agro, agradecer muito pela participação de vocês, por aceitar nosso convite. Fica mais um brinde nosso, que é a caneca do Fronteira do Agro para vocês, para levar para casa, para lembrar da gente, para tomar um café ali, lembra? Dar uma postadinha para dar um engajamento para nós, né, cara? O professor não toma cerveja não, né? Não, mas café, um cafezinho, um arábicazinho produzido lá para baixo, ou um conilon para cá. Não pode falar isso aqui não toma cerveja não. Não bebe não, isso aí é lenda, é lenda urbana. Professor, muito obrigado. Aquela câmera ali tá aberta para o senhor falar o que o senhor quiser, sobre o projeto do senhor, sobre o senhor, divulgar o que o senhor precisar divulgar, aquela câmera está aberta para o senhor fazer os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer o convite novamente, né, a vocês 3. Parabéns pelo sucesso do programa, né, e agradecer também a companhia do meu colega aqui, Alessandro, né, porque eu admiro muito o trabalho que faz lá no campus.
e torço, né, para que todos os colegas do CCA se desenvolvam bem dentro das suas atividades, porque eu sou CCA, eu visto a camisa do CCA, né, então fico muito feliz com com o sucesso dos colegas de forma geral, né, e a gente contribui da forma que é possível e torce para que todos tenham sempre sucesso, né, e que aí o sucesso dos nossos colegas é sucesso dos nossos discentes e uma formação de um profissional de maior qualidade. E queria convidar todos também a seguir, né, as nossas páginas no Instagram, que é o Projeto Sabor do Campo, que é o nosso projeto de extensão, é o NETAB, que é o núcleo de estudos, né, de bovinocultura que nós temos, e também convidar todos a participarem da nossa Semana de Zootecnia, da UFRR de 2024. Né, tem a página no Instagram também, vocês podem seguir, ver a programação lá. Inclusive conta com a Esther na programação, com o Emerson, né? Você vai levar o nome da Solutec lá? Isso, a gente sempre coloca os nossos ex-alunos para trabalhar para a gente também lá, né? Que é importante. E isso é um espelho para os que estão estudando, né? E a gente gosta muito de fazer esse trabalho. Então E como hoje é dia 1º de maio, né, tá aberto aí o mês do zootecnista, né? Dia 13 de maio é o dia do zootecnista. Parabéns, Esther, parabéns, Diógenes. Para nós, né? Parabéns a todos os zootecnistas do estado de Roraima. E era isso aí, né? Sucesso sempre para vocês, né? Fico muito satisfeito com o trabalho. Dia de luta, dia de glória, né, Diógenes? É isso aí. Professor Alessandro, pode deixar sua mensagem também, pode usar a mesma câmera ali. Manda um recado pro pessoal. Grande satisfação ter recebido tanto o senhor quanto o professor Jales aqui. Com certeza vocês dois não foram escolhidos à toa. Vocês têm uma metodologia de ensino diferente, né, que a gente encontra na universidade. Vocês foram referência na minha formação e também na do Diógenes. Todo mundo que forma em zootecnia e agronomia que tem participação com vocês, com certeza sai com uma diferença a mais, né? Então pode aproveitar a câmera ali para deixar uma mensagem pro pessoal. Pode falar um pouquinho do GTA também. Muito obrigado, né, ao convite que a Esther, você, a Cássia e o George nos fizeram, né? Eu faço das minhas palavras, do Jades as minhas palavras. Nos sentimos muito lisonjeados, ficamos até um pouco sem jeito, né? Com o feedback de vocês em relação à nossa atuação. Eu particularmente recebo com muita humildade e vejo que o que eu estou fazendo e buscando cada vez mais me renovar para isso tem dado resultados, né? Em relação a que o Jales falou dos colegas, né? A gente torce muito pelo sucesso dos colegas. Eu também tenho esse mesmo pensamento de o êxito do colega lá no curso, lá no centro, é êxito para o centro, é êxito para a universidade. Então, qualquer colega, seja do CCA, seja de qualquer campus, da Universidade Federal de Roraima, o sucesso dele é o sucesso da UFRR. E a gente tem buscado, ao longo desses anos, contribuir, né, com a formação dos alunos e buscar cada dia mais deixá-los mais competitivos, não somente para o mercado local, mas o mercado externo. E assim como o Jalisson, né, nós também, o Grupo GTEA, ele tem uma página no Instagram que é GTEA, né? Só digitar GTEA lá que vai encontrar. Lá nós divulgamos as ações que os alunos fazem. Muito em breve nós vamos fazer um processo seletivo. Felizmente por um lado, mas infelizmente por outro, eu tive uma debandada muito grande. O pessoal não tá esperando já, os meninos nem saírem direito. Estão querendo roubar até no 3º semestre já, viu? Fiquei sabendo essa semana. Pô, espera os meninos madurar. E gostaria só de fazer um pedido, né? Para que produtores e empresários possam nos visitar, conhecer o que nós estamos desenvolvendo, não só o NETAB e o GTEA, mas outros colegas, que o nosso intuito na instituição é estar ajudando. E essas parcerias, assim como em outros locais do Brasil ocorrem, então, e é sucesso, a gente não está inventando receita, a gente só está adequando para as nossas condições. E o ganho é mútuo, a sociedade ganha, o professor ganha, o aluno ganha. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui e parabéns, né, a vocês pela criação do podcast, né, que ele é de suma importância não só para levar informações para os produtores. Hoje aqui é meio geral a informação, ela vai chegar nos produtores, mas o objetivo seria mais os futuros profissionais. E é importante nós difundirmos cada dia mais informações sérias que vocês fazem, informações sem nenhum tipo de viés. Porque nós temos que combater a desinformação, que hoje em dia é grande. Né? Então era isso, muito obrigado. Que isso. Tem um recado, Cássia? Meu recado é que você não pode esquecer agora de pular as redes sociais, né, meu patrão? É isso aí. Pessoal,
esse foi mais um episódio do Fronteira do Agro. Dessa vez falamos sobre ensino e extensão no agro, principalmente no estado de Roraima. Sigam nossos canais, sigam o Instagram, Spotify, TikTok, YouTube. No YouTube você pega e vai lá em inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like, não é isso, Acácio? Tem que deixar o like. Tem que deixar o like. Não adianta ver o vídeo todinho e não deixar o like, E viu? envia para pelo menos 2 ou 3 pessoas para dar engajamento para a gente conseguir fazer esse programa cada dia melhorar. Pessoal, um grande abraço e fiquem atentos para o próximo episódio de Fronteira do Agro. Valeu!